tarde, que alegria, estamos aqui para iluminar com o nosso queremosluz.com, o seu programa das quartas-feiras, e trazendo os nossos amigos para uma conversa sobre toda essa campanha que o Brasil e o mundo já realizam no mês de novembro. Temos aqui a doutora Ana, o Maicon, que pegou a rabeira e foi literalmente qualificado como o estagiário que vem aqui nos ajudar a pensar sobre esse novembro azul. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da prevenção do câncer de próstata nos dias de hoje. E se você tem alguma dúvida aí, queira entrar em contato, nossos telefones estão aí na tela. 2379-4733. Ligue para nós. Você que está aí conosco pelo Facebook, compartilhe, deixe o seu like, pode fazer a sua pergunta também aí pelo Facebook. E vamos conversar um pouquinho. Boa tarde, muito bom ter vocês aqui, viu? Boa tarde, é um prazer. E aí, por isso que você veio de azul? Eu também vim de azul, a Ana também está de azul, então vamos azular nesta tarde. Vestir a camisa, né? Vamos vestir a camisa. E a gente cumprimenta e agradece aí como é que é? O contra-regra que está aí? O Leandro. Leandro, um abraço para você, viu? Obrigada. O Leandro já está aí agendando uma entrevista sobre viagens. É isso mesmo? Viagens internacionais? Ele vai, já que o nosso Maurício nos deixou, ele vai nos ensinar aqui, viu, Lili? Como usar o cartão de crédito no exterior. É isso mesmo? Olha só. Então, o que vocês andam fazendo de bom na vida? Muito trabalho agora nos cursos EADs, né? Ah, é? Já começou? Já sim, em breve nós lançaremos a plataforma com os mais variados assuntos, né, relacionados à psicanálise e saúde mental. Sei. Então, estamos trabalhando bastante. Uhum. E isso vocês vão divulgar só no YouTube ou vocês vão depois aparecer aqui no final de janeiro? Podemos aparecer. Podemos vir para Afinal de contas, fazer a é janeiro divulgação. branco, né? Isso mesmo, verdade. janeiro branco. Bem lembrado, né? Quer dizer, quem está aí se organizando para enfrentar as doenças mentais, né? Aguarde um pouquinho mais que a gente volta para falar da esperança e de como combater isso, ou pelo menos controlar, né? Sim. Essa semana eu atendi uma pessoa lá na nossa ONG que eu não sei como é que funciona agora, né? Eu vou aproveitar para perguntar para a doutora. Ele dizendo assim, um médico me deu um diagnóstico que eu sou esquizofrênico. E agora, o que eu faço? Falei, você siga os passos do seu médico. Porque não vai entrar, você não é o único esquizofrênico na face da Terra. E cada um tem a sua... Eu falei errado, né? Quando eu conversei com ele, eu falei, cada um tem a sua dosagem. E ele corrigiu, ele falou assim, não é dosagem, é grau. Eu falei, então, cada um tem o seu grau da enfermidade. Isso em todos os níveis, né? É verdade. Então... É interessante que a gente aborde mesmo isso no mês de janeiro, né? Eles estão convidados. É importante, né? A gente lembrar, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre... Eu tenho uma colinha aqui, viu, Lili? Lili, você está com todos os... Como é que fala? Todos os vídeos, tudo aí. Então tá bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos fatores de risco para a próstata, né? Que, na verdade, todo mundo sabe aí que é uma glândula do sistema produtor masculino, mas que a gente gostaria que um de vocês aí explicasse para o nosso telespectador o que é a próstata, quais são os fatores de risco para quem tem uma enfermidade, principalmente uma CA, né? E como é que a gente avança nessa conversa, embora a gente esteja aí já na última semana de novembro, mas todo dia é dia da gente prevenir a saúde, né? É verdade. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Como é que funciona isso? A próstata, ela é uma glândula semelhante a uma amêndoazinha, assim. E ela está localizada, faz parte do sistema reprodutor masculino, ela está localizada próximo da bexiga e próximo do reto. Né? E ela é responsável pelo sêmen, pelo líquido seminal. Né? Então, é isso. E os fatores de risco para um câncer de próstata são, em primeiro lugar, hereditariedade, né? Se tem casos na família, é bom observar, de câncer de próstata. A idade também, ela costuma acontecer lá pelos 65 anos de idade ou mais.
E a obesidade, má alimentação, alguns maneiras, né, que a pessoa leva a vida, alimentação, dietas, é bom fazer exercícios físicos. Então, são vários fatores, né, que levam a... E os exames, que é o principal para prevenção. Quando que você fala dos 65 anos, mas a recomendação no mês de novembro é que o homem comece a fazer essa prevenção a partir de quantos anos? Isso, a partir dos 40 anos de idade. Né, que é bom ele fazer anualmente. E pode ocorrer, nessa faixa de idade dos 40 anos, aparecer algum tumorzinho? É possível, coisa, é possível. Esse exame que é feito de prevenção, na realidade, é o PSA, né, que é o hormônio, o qual ele aparece na corrente sanguínea. Não necessariamente ele dá que a pessoa, ele é alterado, significa que a pessoa tenha câncer de próstata, né? Mas é possível. E é possível, sim, em todas as idades, principalmente quando tem casos na família de hereditariedade, aí o risco ele se torna maior. Em todo caso, a gente precisa pensar na saúde não só pelo viés da remediação, né? De nós remediarmos aquilo que já está ali. Mas por que não pensar numa saúde preventiva? Então, por isso que você recomenda a partir dos 40? Sim. Entendi. E hoje em dia, se bem que saem tantas notícias, a gente fala aí nos fakes e não sei o que mais, né? Mas nos dias atuais, com toda essa tecnologia, principalmente nos grandes centros, né? Não vamos falar do Nordeste nem do Norte, né? Ainda mais depois que a gente encontrou um tomógrafo preso entre 4 paredes, né? Que é uma aberração da natureza, né? Lá em Ribeirão Pires, né? É verdade. O que é pior, levaram de São Caetano para lá, né? Não sei se vocês estão sabendo. É uma notícia Foi, nova, né? E aí o que acontece? Qual é a incidência de câncer de próstata nos dias de hoje, né? E como é que é feito esse tratamento? A gente está vendo aí o gráfico da próstata, né? O órgão masculino e tudo mais. E a gente viu lá o tumorzinho crescendo e tal. Embora a doutora disse que, em alguns casos, não chega a ser maligno, né? Quando se fala não é câncer, é porque não é maligno. O PSA é um indicativo, né? Porque nele ele dá o PSA alterado. E Entendi. o câncer, ele dá um PSA alterado. Mas Entendi. pode não ser câncer, pode ser outros problemas. Porque, dependendo da idade também, a próstata do homem ela aumenta também. Então, né, tem essa alteração de PSA de acordo com a idade, ou outros problemas também, né? Então, o PSA é um exame indicativo. Aí ele vai fazer, e se acaso, depois ele vai para o exame de toque. E se nesse exame de toque for constatado algum tumor, que parte para fazer as biópsias, tudo, e daí em diante começa-se, né, inicia-se um tratamento, se acaso for Agora, maligno. é avassaladora o índice, né, de diagnósticos, porque está em torno de 68 mil casos. Isso, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, entre 2018 e 2019 foram observados 68 mil casos, né? No Brasil todo? Sim. E no mundo, então, é uma coisa absurda. Eu não tenho esse dado, mas eu suponho que sim, porque dos cânceres, né, que atingem o homem, esse fica em segundo lugar, né? Exato. Perdendo apenas para o câncer de pulmão. Pulmão. De pulmão? De pulmão, né? Os homens costumam fumar mais que as Mas mulheres. esses dias eu estava lendo uma reportagem, acho que foi no Estadão da semana passada, que existem pacientes apresentando câncer de pulmão, mas que nunca fumaram. Mas será que é porque pela osmose de ficar essa perto de quem história, fuma? é por isso que aqui no Brasil foi proibido fumar em diversos lugares, por causa justamente disso. Porque pessoas que nunca fumaram, e a incidência maior era nos garçons, pessoas que trabalhavam em recintos fechados e ficavam inalando aquela fumaça de cigarro, que eram acometidas de câncer de pulmão. Me recordo que existe um estudo que diz que mesmo o fumante passivo, ele fuma em torno de 8 cigarros por dia, né? Tudo isso? A ponto de desenvolver a doença, né? Mas a gente sabe também que até, se nós pensarmos no nosso lugar de fala, que é a psicanálise, né? Os sentimentos também têm um papel muito grande. A era em que nós vivemos, né? Nós estamos passando por situações nas quais
o eu ele está muito fragilizado, né? Quase como se nós estivéssemos mais expostos a situações que nos adoecessem. E como resolver isso? A terapia. A Os psicanálise, caras são né? suspeito, Quando a cara. doença sobrevém ao indivíduo, ele depara-se com o real e aí ele tem que partir para a medicina, aliado a tratamentos psicoterápicos que vão ajudar o indivíduo a poder lidar com tudo isso, com toda essa realidade que vem para ele, né? O Toda essa material que realidade. vocês mandaram para a nossa produção, eu achei muito interessante, ali no segundo ponto, quando vocês falam que o câncer de próstata pode ser uma doença grave, mas a maioria dos casos de câncer de próstata, nem sempre o paciente que tem o câncer de próstata vem a falecer dele, né? Não vai a óbito pelo câncer de próstata. Exato. Mas aí vocês usam uma palavra lá que eu não tive tempo de pesquisar e nem a produção. Quando vocês dizem assim, quando o câncer estiver ainda encapsulado dentro da próstata, as chances de cura são de 85% a 97%. Seria que não houve metástase ainda, é só aquele tumorzinho? É isso que vocês querem dizer ou não? O câncer de próstata, ele é bem silencioso e ele vai acontecendo de forma gradual. E o que acontece? Ele encapsulado, ele fica dentro da próstata. E quanto mais o diagnóstico precoce, e ele ainda não estiver ao ponto de metástase, é só a retirada da próstata elimina a doença e a cura. Quer dizer, nem sempre o câncer de próstata vai dar metástase, mesmo que ele seja avançado. Não, todo câncer, quando ele é pego avança? no início, ele não está em metástase. Aí E como depois... se explica o caso aí do Bruno Covas? Que, tudo bem, que não é na próstata, né? Mas é no pulmão. E de repente aparece um ponto como é que chama? Na cabeça, outro no coração, outro... Porque esse câncer já vem se desenvolvendo, provavelmente então, há muito a questão tempo. da hereditariedade ali, será? Porque ele é neto do A gente sabe que a hereditariedade ela é um fator que contribui, Covas, né? Agora, quando se pensa na questão da metástase, a gente pode pensar que pode ser um câncer também extremamente agressivo, né? E aí a luta é contra o relógio, né? Contra o tempo. Entendi. Então, um câncer agressivo, a gente sempre ouve um caso ou outro a respeito, né? E sabe que é avassalador. Então, nem sempre há tempo hábil para poder lidar com isso, né? E, no caso, a medicina, poder dar conta disso. Agora, ao lado da medicina, como vocês falavam há pouco, a terapia também pode ajudar. Aí seria a terapia como a clássica. Não é barra de axis, essas coisas todas, não. Como é que seria? Olha, a gente está falando... Porque existe agora, não sei se eu sou infeliz em dizer que é um modismo, né? Mas agora todo mundo fala nos 32 pontos da cabeça. Né? Eu falo, gente, como é que passou-se 21 séculos da nossa era e ninguém descobria esses 32 pontos para curar, não é? Como é isso? Como se explica isso no caso aqui específico do Novembro Azul? A gente pode pensar o seguinte, que qualquer doença que aconteça no corpo físico diz respeito também à nossa mente, né? Entendi. E aí, o ser humano, ele está buscando, nós estamos numa era em que esse arquétipo, né, essa ideia de ser um curador, ela está muito presente. Né? Então, todo mundo está se dedicando a várias formas, né, como barra de axis, terapias, outros tipos de terapias mais naturais, alternativas. Isso, para tentar dar conta dos males da nossa época, né? Entendi. E agora, quando a gente fala em doença, é preciso também compreender os aspectos simbólicos e psicológicos que envolvem esse adoecer. Entendi. Como que a gente vai lidar com o sofrimento que decorre disso? Porque até então, nós estamos trazendo algumas informações relacionadas ao câncer, à próstata, mas o que tudo isso significa para o sujeito? O sujeito, ele é um ser, né, de subjetividades, é um ser que entra em sofrimento. Quando ele se depara com câncer de próstata, outros tipos de câncer, ele entra em contato com a medicina. E a medicina se preocupa com o quê? De fazer com que o físico funcione bem, que cura física,
bem-estar, mas a parte do sofrimento interno, interior, subjetivo, a representatividade que o sujeito faz, isso a psicanálise contempla e as psicoterapias, e outro tipo de psicoterapia também, que é o indivíduo, ele vai levando a vida dele, ele constrói ali seus sonhos, ele constrói a sua imagem corporal, quem ele é, né? E vai funcionando. De repente, o câncer vem para exterminar, assim, a gente fala de uma forma avassaladora, interrompe o curso de vida do indivíduo. Aí o indivíduo é obrigado, ele se depara com uma realidade dura, o qual para o homem, a simbologia do câncer de próstata é primeiramente de um luto antecipatório, porque o nome câncer, ele significa morte, mas só que entra em contato com a simbologia da virilidade do homem. Sim. Né? Ou seja, um câncer de próstata representa que, será que eu vou perder minha virilidade? E isso daí, pesquisas apontam que é muito mais duro para o homem saber que ele vai perder a virilidade do que o próprio fato, a ideia de morte em si. Será que isso também não é uma coisa que depende também da cultura familiar e da própria cultura como um todo? Porque hoje a gente vê tanta gente batalhando e vencendo determinadas enfermidades, né? Será que as próprias famílias não ficam muito assim depressivas antecipadamente ou não? O nome da doença já produz isso na pessoa. Como é isso? Você que é um estagiário, vamos ver se você tira nota boa hoje na prova. Ó, a gente tem que pensar primeiro, da maneira mais simples, que eu não sou eu sozinho, né? Entendi. Eu volto na frase do Ortega y Garcés, que não foi um psicanalista, foi um psicólogo da área mais social. E ele dizia, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, se eu adoeço, toda aquela dinâmica do grupo em que eu estou inserido, de certa forma, também sofre por esse adoecimento, né? É muito provável que isso aconteça. Aí haja comoção. Daí, pensando no câncer de próstata, por exemplo, para o homem é muito mais difícil contar com uma rede de apoio. O que é rede de apoio? É o grupo familiar, os amigos, que vão me ajudar a dar conta dessa notícia, né? Desse diagnóstico. Por quê que é mais difícil para o homem? Porque se trata de uma questão de cunho também da sua sexualidade. Como que eu vou virar para o meu amigo e falar que eu estou com câncer de próstata? Já é difícil falar que eu vou ao médico para fazer um exame, né? O exame de toque, por exemplo. Sim. Então, existem muitas representações que o homem acaba tendo que vencer para poder contribuir com esse tratamento. E aí, volta a sua pergunta, né? Como que a família lida com isso? Uhum. É muito importante que a família procure auxiliar o sujeito, né? Exatamente. Geralmente são pessoas de mais idade. Se bem que temos pessoas que, ao descobrir que estão com uma enfermidade desse porte, guarda segredo e não conta para ninguém, né? Tem essas figuras também, né? Inclusive, para a própria família, tem entes lá dentro da família que não pode saber que, se souber, né? Não sabe lidar com aquilo, é verdade. São os mitos e os segredos, né? Existem os mitos, que são todos esses tabus, e os mitos vão organizando como que eu me comporto dentro do grupo familiar, né? E os segredos, que é aquilo que é não dito. Muitas vezes a gente sabe do que se trata, mas não se diz para que aquela estrutura se mantenha, né? Então, e o sujeito também tem os seus próprios segredos ali, que diz respeito à sua intimidade, né? Entendi. E quando a gente pensa na próstata, no câncer de próstata em si, a gente tem que lembrar de toda a questão do masculino, como que eu vivencio essa masculinidade, como que subjetivamente, ou seja, como que no meu eu particular, eu vou viver essa masculinidade. E vamos pensar que um processo de cirurgia ele é invasivo à medida em que ele vai mexer com o meu corpo, vai mexer com um órgão que tem uma representação do que é ser masculino. Sim. Tem tudo isso, tem toda essa dinâmica que precisa ser considerada. O homem, a gente lembra ele mais, né? Porque ele é mais difícil de ir ao médico. E a família, eles têm medo de ir ao médico. Os 4 aí né? pode tratar de ainda tem 3 dias esse mês, hein? Fizeram seus exames bonitinho? Nem precisa responder, porque eu já sei que não fizeram. Não fizeram, né? Que coisa mais feia. Como é que a gente vem aqui, né? No queremosluz.com, a gente perde como é que fala? A credibilidade. A gente está sugerindo que a pessoa vá lá fazer a sua prevenção
E aí, Lili, eles já saltam para o mês de janeiro. Não, vamos cuidar da cabeça. Né? Já dá um pulo lá de baixo para a cabeça. Assim não dá, viu? Mas a gente continua aqui vendo. Como é que vocês que são da área de saúde também, embora seja a psicanálise está mais voltada para a humanidade, né? Mas como é que a pessoa, né, o homem aí, quais são os sintomas do câncer de próstata antes de fazer qualquer exame? O câncer... Por exemplo, porque aqui a gente já ouviu várias lendas, né? Eu lembro que quando o saudoso Maurício foi me visitar, para dizer, olha, pode ser que daqui 3 meses eu não esteja mais aí, e a gente ficou assim chocado, né? Ele falou assim, não, porque eu estou administrando isso há 1 ano e tanto, mas não era para ninguém saber, né? Então vai bem de encontro a essa história, né? O segredo e o mito, e no fim, se talvez tivesse cuidado bem antes, e aí ele descrevia o que ele sentia antes, mas ele nunca deu importância. De repente é o que vocês vão nos contar agora. É engraçado que assim, antes de você falar, você me lembrou de uma coisa. O contexto da análise muitas vezes é um contexto de confessionário. O sujeito, ele vem então com esses segredos, né? Para trazer para o analista. Por quê? É preciso compreender esses segredos, compreender todos esses tabus pessoais que o sujeito tem, até mesmo para ele conseguir... Principalmente se é uma pessoa pública, né? Para ele poder conseguir, superando isso, lidando com isso, partir para o seu tratamento propriamente. Porque todo diagnóstico, ele faz com que o sujeito, diante daquele nomezinho, né? Daquele resultado, ele se defenda psiquicamente. Então, o mais comum é a negação. Não é comigo, não tem, não pode ser, né? Eu sou tão jovem, que é isso? E depois tem o estágio da raiva, né? Por que comigo? Né? Por que comigo? Então, todos esses processos... As fases do luto. Exatamente, que a Kübler-Ross, uma psicanalista também, né? A Kübler-Ross, ela vai falando que diante de uma doença, você tem estágios desse luto antecipatório sobre o qual a Ana comentou ainda. Entendi. Né? Então, a análise ela é importantíssima por conta disso. Então, quer dizer que corre-se o risco do paciente... você é agressiva aqui, não era a minha intenção, mas é o que está me vindo aqui, né? Quer dizer, ele passa a ser, dependendo de como ele estiver de ânimo, ele passa a ser um morto-vivo, porque ele, como você diz, ele está esperando a irmã morte chegar. É isso mesmo ou não? Olha, como eu mesmo já disse, que a questão para o homem, a virilidade fala mais alto, né? Ele fica quietinho, ele, né, fica com aquele segredo, não conta para ninguém. E às vezes o próprio médico, até como a gente disse, no caso, lembra do câncer de mama, né? O câncer, a palavra câncer, ela lembra a morte. Mas o que acontece? A morte pesa menos do que uma mutilação, do que uma virilidade, do que... Né? Então, não cai... depois que o diagnóstico vem, aí a casa cai, né? Agora, vem de forma pode assim... acontecer, vocês que têm os pacientes aí, pode acontecer que alguém, ao receber um diagnóstico de câncer de próstata, faça uma contraprova ou não se recomenda? Afinal de contas, deve ter muita gente nos assistindo e talvez esteja administrando isso, né? O que se recomenda? Faça uma contraprova? Só para dar uma esperança para o paciente ou não? Ou é tolice isso? Não, porque o exame próprio já diz, né? São feitas biópsias, no caso da constatação de algum... Porque, por exemplo, fez só o exame de sangue. De vocês sangue. Estão dizendo, né? E aí, para ver vai se mensurar ali a proteína PSA, né? Isso. Da próstata. E ali, se recomenda depois já fazer o exame de toque ou se recomenda um novo exame de sangue? Se acaso o PSA dá bem alterado, aí já recomenda-se já partir para outros exames. O PSA é o exame de sangue. Sim. Aí ele vai dar os índices. Se der muito alterado, aí tem que partir para o exame de toque. Nós temos um vídeo que mostra. A gente trouxe também. Também como... E aí, está no ponto aí, criançada? Então vamos ver aí como é que funciona. Como é que é o exame de toque? Uhum. Ali, no caso, é um desenvolvimento de um tumor, né? Uhum. Ele é bem próximo do reto, ó. Não tem dificuldade alguma, né?
E aí, conforme câncer. as células cancerígenas vão se desenvolvendo, elas se desenvolvendo. alastram por toda aquela região. Né? E como a próstata ela vai dilatando por conta dessa proliferação das células, ela vai esmagando, por exemplo, o canal urinário. Isso faz com que sinta dor. E que vai muitas vezes ao banheiro. E que dificuldades para urinar também, né? Isso num ponto já grave da doença, porque ela é bem silenciosa. No início não dá sintomas nenhum. Pois é, nós estamos aqui no nosso queremosluz.com, hoje encerrando aí o mês de novembro, falando um pouco dessa questão da prevenção do câncer de próstata. E aí a gente viu aí esse vídeo, depois você tente explicar para sua criança que está em casa, se chegou a assistir. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que a gente faz essa mensuração do PSA no sangue anualmente, que vocês recomendam aí a partir... Aliás, não são vocês, né? A medicina recomenda a partir dos 40 anos. Vocês falam também que é importante evitar sobrepeso, ter dietas saudáveis. Está escutando, seu Eric? Diminuir o consumo de álcool. Olha aí, ó, suspende o álcool, Eric. Cigarro, atividades físicas. Gente, 30 minutos por dia. Né? E como é que é esse observar se tem histórico familiar da doença? Por exemplo, tem muita gente que não tem antepassado, já morreu, nem chegou a saber o que é isso. Como é que deve proceder, então? São casos que a pessoa sabe, né, da família próxima que tem, de alguém, mesmo alguém que já morreu, mas aqueles Só lembrando antepassados... que câncer não é contagioso. Não é. Aqueles antepassados distantes não tem como saber. Mas tem como saber quem morreu de câncer na sua família. Fulano, ciclano, as histórias elas vão acontecendo. Esse é o fator primordial, é o fator hereditário. Depois, como todos nós temos que levar uma vida saudável, evitar fumo, né? O fumo, né? Charuto pode. Charuto, cachimbo, se a gente for pensar no Freud, o Freud ele fumou charuto a vida inteira, ele teve câncer, né? Ele teve câncer de mandíbula. Ele faleceu com câncer de mandíbula, justamente, né? Ele fumava muito charuto. De mandíbula? Ele fez 33 cirurgias de mandíbula, ele tinha prótese, inclusive. Gente, e mesmo assim não parou de fumar? E mesmo assim ele não parou de fumar. São as representações. É que ele não encontrou um bom analista, né? Possivelmente seja isso, né? São as representações, não é, que o indivíduo faz, não é? E cada um tem as suas representações, seus símbolos, e ele ali achou que, né, tinha muito a ver a questão oral, né? Agora, assim, a nível dos cuidados, né, prevenção, para a gente entender a dinâmica das prevenções, é muito simples. Né? O que se recomenda é que se viva de uma maneira mais equilibrada possível, né? Que se viva com qualidade, na medida do possível, né? À medida em que a realidade te possibilitar, pratique exercícios físicos, né? Nutra bons sentimentos. Se houver dificuldade, procure uma psicoterapia. Segurei. Como é que é esse nutrir bons sentimentos? Como é que é isso na vida? É claro que não é só pensar positivo, né? Só pensar positivo não ajuda. Sim. A gente precisa compreender que o ser humano ele é uma construção complexa. O eu, de certa forma, está sempre contra si, porque o ser humano é conflituoso consigo mesmo. A gente tem aquela voz na nossa cabeça, né, dialogando o tempo todo, faz isso, não faz aquilo, e o Freud entendeu que isso era como a nossa psique, a nossa mente se estrutura. Entendi. E aí você precisa compreender por que eu tenho uma vida assim, o assado. Por que eu não consigo ter a vida que seria mais interessante para o meu corpo, para a minha saúde? Né? Então, essas indagações, elas são complexas, mas, ao mesmo tempo, são importantíssimas para que a minha vida ela ocorra de uma maneira saudável. E existe uma diferença também entre as pessoas as quais elas escolhem se colar num sentimento negativo. Mesmo tendo doenças, não é? Durante o dia você tem diversos episódios na sua vida e que você deve ser grato, nutrir esses sentimentos bons, escolher as coisas que são boas para fazer parte dos seus pensamentos. Mas não é complicado isso, porque para determinada pessoa, o que eu acho que é bom
por exemplo, levando para o meu campo da teologia, né? Para ele não tem nada a ver, aquilo é uma tolice, né? Como que se administra isso numa linha psicoterapia? Esse eu diria que é o alicerce do trabalho dentro da clínica. Exatamente. Porque não existe receita, né, Ana? Ninguém nasce com bula. Então, Sei. a escuta do analista é uma escuta que ela vai... Por isso que cada análise é A única. psicanálise, não se repete. ela vai ajudar o indivíduo a se perceber e a ver como é que ele está funcionando, como que é a dinâmica do comportamento dele, que está levando... E quando você fala em essa dinâmica do comportamento, é o profissional, a família, o lazer... O ser humano, ele se comporta de uma forma, ele tem uma dinâmica que faz parte dele, da personalidade, e ele faz isso em todos os lugares que ele vai. Entendi. Você se comporta desse jeito com essa dinâmica que você tem na família, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Você tem uma dinâmica que é boa, que lhe faz bem, que faz você cultivar um ambiente saudável, melhores amigos e uma vida boa para você, ou de uma forma negativa. Se é de uma forma negativa, prejudicial, que causa mal, que pode até adoecer. Tipo da Lili ali. Ela vive cortando o som aqui, o áudio. Isso é um jeito mal, né, de viver, né? Não pode ser assim, já falei para você. Mas tudo bem, né? Tá acabando o ano. O sentido, ele está no próprio sujeito. Eu vou te dar um exemplo. Eu peguei um Uber esses dias e ele, com os vidros todos abertos, falou assim, um cheiro de cigarro no carro, né? E ele tinha demorado um pouquinho para chegar. E deduziu o quê? Que ele tinha fumado. 10 horas da manhã. E eu, né, fiquei quieto e ele falou assim, eu vou deixar a janela aberta porque assim tá um cheiro de cigarro, né? Eu falei, não, tudo bem, fica à vontade. E ele disse pra mim, no discurso, né? Eu tenho raiva porque eu não sei por que eu fumo. Eu falei assim, ou você fuma porque tem raiva de você. Quer dizer, você já foi deu uma voadora nele, né? Então, é isso, o sujeito ele vai trazendo, né? Os sentidos e cabe ao analista organizar Por tudo trás isso. do cigarro está o alívio de uma tensão, né? Exatamente. E a psicanálise, ela vai atrás dessa tensão, dessa angústia que envolve o indivíduo, que leva ele a se comportar de tal forma, que o prejudica. Então, ela faz com que o indivíduo ele tenha, no geral, uma vida mais confortável. E o quanto também não é, né, pensando assim, uma tentativa de dar conta dessa vida, né, despendendo o que o Freud chamou de pulsão de morte, que é um estado em que a gente só quer ficar tranquilo, está buscando um estado inorgânico em que as coisas estão beleza, né? E o quanto também esse descuidado consigo é uma maneira de aos poucos se matar, né? Ir se matando. Aliás, eu não sei se vocês leram, né? Se não leram, pesquisem lá no editorial do Estadão. Me chamou a atenção, acho que é uma matéria de domingo, falando sobre o MMD, né? Que é uma droga que está aí na crista da onda, até porque o consumidor vai buscar sem estar fazendo nada de mal, porque não é o traficante que está distribuindo mais, né? São os químicos, né? Eu falei assim, olha a que ponto chegou a maldade, e é bem isso que você dizia, né? É uma droga que te desconstrói e te dá um alívio e, ao mesmo tempo, te faz feliz por aqueles instantes, embora nem todos os desejos de felicidade você pode realizar sobre o efeito da droga, né? Era uma declaração que um jovem dizia, né? Assim, como a humanidade inventa umas alternativas para se enganar a si, né? Na nossa ótica aqui, na minha ótica, né? É nesse sentido que o eu está contra si, para pensar, Exatamente. como eu disse anteriormente. Porque o que me levaria, por exemplo, a me alimentar ou me nutrir de coisas que me fazem mal? Né? E sem entrar num contexto de julgamento, porque o contexto da análise é o contexto de compreender o outro, né? Muito mais. Exatamente. O analista ele não julga, né? Senão estaria na profissão errada. Afinal, a regra fundamental é fale o que lhe vier à cabeça. Sim. Né? Então, quer dizer, um advogado jamais será um bom analista. Olha, eu conheço advogados que entendem bastante de psicanálise. Mas ele vai, na hora H, ele vai ser advogado. Ou juiz, né? Do paciente. Olha, não né? deveria. Não deveria, isso é evidente. Mas, por mais que ele se empenhe, se a primeira faculdade for direito, ele vai usar o legalismo, né? Porque é da natureza do próprio curso, né? Sim. É diferente
do analista, que se preparou para aquilo. Né? verdade. Não julgar, mas acolher, abraçar, ouvir. Compreender. Compreender que é uma coisa que está muito raro hoje em dia. Né? A gente Verdade. percebe como os pais têm dificuldade de ouvir os filhos, os professores também, né? Quer dizer, a gente inventa 1000 coisas para não ter que ouvir, né? É interessante. Mas a gente continua aqui com o nosso queremosluz.com. Hoje a gente está aqui com o pessoal do Instituto Faces da Psicanálise, que fica lá. Formação e Desenvolvimento, fica em São Caetano do Sul. Nós temos cursos de formação, cursos de aprimoramento, de extensão, e vamos lançar nossa plataforma EAD de cursos e atendimento psicoterápico. Ótimo. Um dos melhores profissionais lá. Joia, joia. Então, a gente está aí falando um pouco, encerrando esse mês de novembro azul, onde a gente fala da prevenção do câncer de próstata. E uma das coisas que as pessoas, principalmente nós mulheres, ficamos curiosas, como é a recuperação, por exemplo, eu tenho um idoso lá em casa, né, 80 e tantos anos. E aí o médico chegou à conclusão que ele pode fazer a cirurgia apesar da idade. Mas aí como é que vai ser essa recuperação dessa cirurgia de próstata? Como é que... Olha, a cirurgia... Existe o risco da impotência, existe a dificuldade de ereção, existe problema também com a ejaculação. Como é que a gente anima esse paciente nessa realidade? Olha, Porque tem uns que, exatamente o que vocês diziam, né? No segundo bloco. Você fica assim, meio retraído. Eu não quero fazer, porque imagina, né? O meu lado masculino, né? Como é que vai ficar, né? Como é que a gente recomendaria? A cirurgia de próstata, ela tem mesmo essa recuperação que é um pouco lenta, porque a próstata, ela está num lugar que ela mexe com diversas inervações, né? Ali próximo da bexiga, próximo do pênis, do ânus, o que faz com que interrompe os nervos ali e a ereção por até um ano, mais ou menos, ele tem dificuldade de ereção. Mas o corpo, assim, ele vai se regenerando e vai novamente voltando com o tempo essa ereção. A dificuldade de urinar, então é uma recuperação mais lenta. Mas como é que faz para ajudar? A psicoterapia, né, pode muito bem ajudar. O urologista vai dar todas as instruções médicas, e a psicoterapia, a psicanálise vai ajudar o indivíduo a poder lidar com toda essa situação, com a questão de corpo, com a questão da compreensão dele com a doença, a questão também familiar, né, psicoeducação, como é que esse convívio em família. Então, ele tem todo o respaldo, não é? No indivíduo mais novo, inclusive, né, que às vezes a situação se torna mais difícil, ele pode utilizar-se até de um terapeuta sexual que tem todas as técnicas e vai lhe indicar a melhor forma possível dele lidar com tudo isso e passar por esse período. Porque a gente compreende que o sujeito, quando ele passa por esse procedimento, né? Quais são as consequências? Pelo menos por alguns meses ele não vai ter... De todo jeito tem que fazer a cirurgia. Perfeito. Não se cura câncer de próstata sem cirurgia. É somente com a extração da próstata mesmo. Entendi. E aí, no caso... Não existe um medicamento que regrida aquilo. Tem a radioterapia, sim, a quimioterapia. Tem que tirar, tem que extrair. Né? Dependendo da gravidade, quando ele é bem no início, né? Tudo bem. É possível que sem cirurgia. Mas existem outras técnicas agora de cirurgia que é feita com robôs, né? Exatamente. Mas até onde eu compreendo é através da extração da próstata mesmo. Próstata. E essa técnica com robôs, ela é muito segura, porque ela dá, assim, uma margem de segurança muito grande para tirar a próstata sem invadir muito, sem ser invasiva para as inervações, as áreas adjacentes, né? Entendi. Então, é uma cirurgia bem segura. Agora, no que tange os aspectos psicológicos dessa questão, e é preciso que a equipe de saúde trabalhe em conjunto com... O que você chama de equipe de saúde? Os médicos, enfermeiros, né? Todo o corpo técnico. Perfeito. Exatamente. Tenham essa dimensão do quanto essa intervenção que é feita no corpo do homem gera representações com relação à virilidade, né? Então, quando se mexe em um órgão relacionado ao lado sexual masculino, você está interferindo também no como ele representa a sua masculinidade. Então, quer dizer,
extraindo a próstata, que reproduz o líquido seminal, ele já não vai ter mais ejaculação, embora tenha orgasmo, Exatamente. né? E aí como que fica? Porque no ato sexual, isso tem uma grande representação, né? A nível de prazer, né? E nós temos que nos lembrar que é até algo que a psicanálise aponta do quanto a nossa sociedade ainda é fálica, né? E é voltado para essas Delicado questões. você com fálica. É. Tá, mas tudo bem. Então, ser homem esbarra nisso. Aliás, é constituído por isso, né? Entendi. É ser potente, é ser viril. Então, imagine a ansiedade que pode gerar no sujeito à medida em que ele sabe que ele vai ficar alguns meses sem ereção, por exemplo. Sim. Né? Então, é uma questão que precisa ser olhada com muito cuidado, né? Com muito Exatamente. respeito, inclusive. Também. Afinal de contas, ele tem lá a sua história, as suas... Né, vai saber, E o os medo, seus sonhos, né? E é toda uma coisa cultural, né? É. É parente do não chorar em público. Homem não chora, Exatamente. Pode né? trazer outros transtornos, né? Como transtornos depressivos, transtornos ansiosos, tudo isso. Agora, é interessante, né? Vocês falaram durante toda essa nossa conversa aqui, porque o tempo urge, não sei o que acontece, quando a gente senta aqui, parece que... Olha lá, o menino até Boa. fugiu. Né? Essa questão do diagnóstico, existem pessoas, certamente sem muito conhecimento, que chegam até a pensar, né? E aí já entra na linha do preconceito, né? Se fez a cirurgia e se fosse abster de todos os exercícios que fazia quando estava viril e tudo mais, a pessoa pode mudar para o terceiro sexo, né? E não é bem assim, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Exatamente. Mas nas escolas, enfim, todos os ambientes, a começar na família, tem esse, como você dizia, é um tabu, um mito que vai se construindo ao redor de uma determinada realidade. Sociedade machista. Que não leva a lugar nenhum, pelo contrário, atrapalha a cura e, como é que se diz, a realização de... Porque para pensar quantos estudaram para atender essa realidade de câncer, né, nos homens. Pois é. Quer dizer, é um desperdício a gente não valorizar esses profissionais, né, inclusive mulheres, né, que também se especializam em oncologia, né, masculina. Mas as pessoas são, simplesmente, muito quadradas, sei lá como é que a gente pode diria, parecer né? muito ousado o questionamento que eu vou colocar, mas a gente fala tanto de autoexame no caso da mulher, Sim. por conta do câncer de mama. Exatamente. E o homem, né, Exatamente. poderia muito bem Fazer o seu autoexame. Mas o que impede isso? É todo esse peso que existe, Sim. que a gente chama de machismo, por Sim. exemplo, né? E isso vai modelando a subjetividade e vai fazendo com que se enfrente ou não a doença, com que se busque ou não um cuidado preventivo. Mas é bem lembrado isso, porque você vê essa questão do autoexame do câncer de mama, né? Mas vamos levar para o mundo judaico. Por exemplo, quem é judaico ortodoxo, a mulher judaica, raramente ela vai ter um câncer de útero, por conta do toque que ela precisa fazer para ver se ela está pura ou não para servir o seu esposo, né? Que é uma coisa cultural, está lá no Levítico, né? Agora, até a gente chegar nesta realidade masculina, vai levar mais uns 5 milhões de anos, né? Porque é uma coisa assim. Para o homem é muito mais difícil, né? Poder encarar. A gente estava até brincando mas o que nos preocupa é que aonde é que esse homem aprende essas coisas? São no nosso colo de mulher, né? Então, nós, mulheres, temos uma grande responsabilidade em preparar isso, né? Não é que você vai fazer terrorismo, porque, né? Não, é pelo contrário. É para que se tenha uma vida saudável, qualidade de vida, como você dizia no primeiro bloco, né? A gente estava brincando, né? Falando que o homem, quando ele vai fazer o exame de próstata, ele não fala para ninguém. Não. E se alguém descobre, né? Fala onde que ele vai, né? Vou fazer o exame de próstata, as pessoas riem, né? Pânico. Aí você pensa que às vezes é uma pessoa de mais idade que tem esse imperativo da cultura da sua época ainda muito enraizado na sua psique, né? Então,
meu Deus, olha o que vão fazer comigo, É. né? Exatamente. E E é uma coisa preventiva, para que ele viva mais, para que tenha qualidade de vida. É uma coisa, assim, É. interessante, A né? gente vê, eles têm vergonha até, vamos supor, de prestar um depoimento, né? Se já teve câncer de próstata, se retirou a próstata ou não, isso daí fica em segredo. Quer dizer, hoje você não conseguiu nenhuma entrevista com alguém que teve, né? Pois Porque é. no Outubro Rosa a gente conseguiu, né? Como é que é o nome da menina? A Vivian. A Vivian, né? É. Foi muito bom, Eles né? fogem, eles não querem falar, não querem, né, mostrar são os isso. tabus relacionados São ao os tabus. corpo, né? É, Os tabus, exato. eles são constitutivos dentro de uma sociedade. Né? O tabu, ele gera um certo interdito. É o tabu que vai dizer, você pode vir até aqui e até aqui não. Entendi. Né? Mas até que ponto um tabu como esse, como você está questionando, né? É bom para a saúde do homem. Sim. Então, E para a sua descendência, inclusive, né? Pois é. Claro. Quanta gente que, por não se cuidar, né? A gente tem casos aí de amigos, por não se cuidar, não viram os filhos dos filhos. Talvez se tivesse se cuidado, estava hoje aí curtindo, né? Os netos e tudo mais, né? Verdade. Mas não, fica com essa tolice. É uma tolice. Não deixa de ser, né? O diagnóstico precoce é o melhor de Pra tudo, é o melhor qualquer doença, prognóstico para qualquer doença, né? Exato. Mas e para a gente ir terminando aqui, nós estamos no queremosluz.com, seu programa das quartas-feiras, com reprise no domingo, às 15 horas. Estamos aqui com o Maicon e a doutora Ana Coelho, minha prima, distante, né? Está aqui. É lá do Instituto. Ana, fala um pouquinho do Instituto. Que cursos vocês têm? Como é que vocês estão pensando em 2020? Que agora, como dizia uma criança outro dia para mim, agora é 2020, né? 2020. Como vai ser 2020 lá no Instituto? Nós temos o curso, é um Instituto de Psicanálise, né? Nós temos dois cursos de formação, que é o curso de Neuropsicanálise Clínica e o curso de Psicanálise com Crianças. O curso de Neuropsicanálise Clínica, ele abarca 3 vertentes. O da psicanálise, que são os pilares, né, que contemplam os moldes internacional de formação. O da Neurociências, que contempla também, hoje em dia, o próprio consciente. Né? E o da Física Quântica, que a gente pensar assim a partir do pressuposto que a libido e o inconsciente, eles são energias que eles favorecem, possibilitam que o indivíduo ele possa criar ou manifestar uma nova realidade, uma nova forma de viver. Né? E o de psicanálise com crianças, né? Porque a criança, ela é diferente do adulto. Mas vocês levam esses cursos para as escolas? Como é que vocês pensam divulgar? Porque parece-me que o ano passado, foi esse ano que vocês estiveram em São José dos Campos, né? Isso, A gente dá esses cursos fora, não é? Também, em São José, a gente tem um espaço lá com a gente monta umas turmas bacanas. E damos o curso presencial lá no próprio Instituto, né? Nós temos salas de aula. E vamos dar aí para o nosso telespectador o endereço. É Rua? Avenida Senador Roberto Simonsen, número 511. Exatamente. 511. Em São Caetano do Sul. 511, telefone lá é o 4228-9501. 9501. Isso. Então, anote aí, porque na edição a gente vai dar uma melhorada, né, Eric? Avenida Senador Roberto Simonsen, 511, São Caetano do Sul. Fica a 2 quadras da Goiás. Perfeito. Não é? A 2 quadras da Goiás, a esquina com a Joaquim Nabuco. Isso Exato. mesmo. E o telefone para você agendar uma conversa, entender melhor como é que essa questão do EAD, né, que é o ensino à distância, você pode ligar lá no 4228-9501. Repito para você, 4228-9501. E você que está nos vendo pelo Facebook, ou você que vai nos ver no YouTube, você está fora do Grande ABC, fora da Grande São Paulo, não se esqueça, 0 operadora 11 4228-9501. 0 operadora 11 4228-9501. Acho que é isso, né? Isso mesmo. E aí vamos finalizando aí nossa conversa sobre esse Novembro Azul. A gente gostaria de saber quais são as dúvidas frequentes sobre o câncer de próstata, né? Como é que é o tratamento. Por exemplo, alguém teve um diagnóstico de câncer, a dúvida que vem, né? Principalmente para quem
não tem filhos? Vou poder ser pai? Não vou poder ser pai, né? Como é que vai ser meu desempenho amoroso, né? Vamos chamar assim. E uma pergunta que muita gente se pergunta, né? Aliás, é uma das coisas que muitos homens não querem fazer vasectomia porque dizem que pode causar câncer na próstata. Isso é uma lenda ou é verdade? Isso é uma lenda. Existem vários tabus em torno, né? Tudo isso. Vou poder ser pai, não. Porque a próstata, uma vez ela retirada, ela contém o sêmen, o líquido espermático, né? Então, não vai ter mais, tá? Mas ele vai ter uma vida totalmente normal, uma vida de prazer normal, depois de ereção normal, após a recuperação, só não vai ter o líquido, né? Isso é fato. Então, não tendo o líquido seminal, ele não pode ser pai. Quanto às questões da vasectomia, de forma alguma, não é? E outros tabus também, né, que eles trazem. Será que eu vou perder a minha virilidade, ou até vou perder a minha orientação sexual? Não existe isso, né? Não se aproveite do câncer de próstata para ser concorrente. Não é? Aliás, quando eu chegava aqui, o pessoal brincou comigo ali, né? Porque tinha alguém ali todo cor-de-rosa. Olha como a gente é preconceituoso. Eu falei, escuta, mas cara, o último programa de novembro, você tinha que estar de azul. Ele tá todo de cor-de-rosa, né? Aí ele falou assim, não, porque eu estou organizando a parada LGBT. Ele falou assim, mas isso é preconceito. Até porque só acontece em São Paulo só no mês de maio. Está muito longe ainda, né? Eu falei, não, vou fazer a minha particular. Então, como a pessoa... Nossa, é um preconceito. E a gente, enquanto profissionais da saúde e profissionais do conhecimento... Da comunicação, né? Nós temos, penso eu, mais do que nunca hoje em dia, a missão de desmistificar isso que é da ordem do inconsciente. E dizer que menino veste rosa sim. E menino também vai para o médico para se tratar assim, para se cuidar assim. Médico foi feito, né, é uma profissão para atender todos os segmentos, né, de opções que venha para falar. Prevenção é o melhor, né? Exatamente. Bom, então, para a gente concluir ali, porque o Eric já começa a mostrar os dedinhos ali, falta tantos minutos, 5 minutos, 3 minutos, olha lá, 3 minutos, ele é cruel, viu? Nesse encerramento de mês de novembro, hoje também a gente está celebrando aí a festa da Medalha Milagrosa, para quem é católico, né? É verdade. Afinal de contas, a aparição da Nossa Senhora lá na Rua do Bar, na França, né? Em 1830. Mas a gente gostaria de deixar aí recomendações para os homens que nos assistiram, para as mulheres passarem para os seus companheiros que não puderam assistir o programa, mas domingo a gente reprisa às 15 horas e na quarta, talvez às 22 horas, a gente vai reprisar. Mas a gente gostaria de saber de vocês, né? Quais são as recomendações que vocês fazem aí para os nossos telespectadores e para os futuros homens. Você, garoto que está aí nos ouvindo, preste atenção no que a doutora Ana e o Maicon vão dizer aqui para nós. Nós estamos aqui para justamente esse mês, né? Esse mês todo, engajados, vestindo o time para poder lembrar os meninos, né? Os homens, que vão fazer a prevenção de câncer de próstata, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil. E vão prevenir, porque prevenindo é o melhor prognóstico, né? E se cuidem da saúde, cuidem do peso, façam exercícios físicos e, mais do que tudo, dê uma pesquisada se tem alguém com câncer de próstata na família. E aí os cuidados passam a ser mais, né, efetivos. E pensando no que o Freud diria, que não há uma situação que mais prejudica o sujeito do que a falta de saúde, né? É importante que esse valor saúde seja colocado num lugar de importância na vida do homem. Eu acho que a saúde é um tripé, né? Saúde, educação e dinheiro faz parte do bem-estar, né? Talvez o dinheiro não supere os dois. Mas esses 3 elementos são importantes na vida do ser humano, né? Porque ele dá dignidade, ele dá durabilidade, inclusive, né? Eu acho que isso é importante a gente ter em vista, né? Gente, o tempo acabou. Agora só de branco, no mês de janeiro. Mês de janeiro. Mas a gente agradece aí a doutora Ana, muito obrigada. Obrigada eu. Afinal de contas,
Quanto tempo falta para você concluir isso? 1 ano e meio. Nossa. TCC Olha, no Doutora, próximo semestre. doutora, não assina tudo dele, não. Viu? Não. Não assina, não. Esse menino é triste, viu? É, Ele né? é triste. Ele é muito estudioso, Falta muito 1 ano e meio? empenhado. Semestre que vem eu começo meu TCC. Mas você já está de férias na faculdade? Começam as últimas provas hoje, Ah, inclusive. pelo jeito ele ainda tem umas Acontece que coisas penduradas, né? ele tem o privilégio de aprender Ao tudo vivo isso é coisa. de antemão, né? Pois é. Muitas vezes. Mas olha, a gente agradece aí a participação de vocês. A casa está aberta aí para o mês de janeiro. A gente vai ter, os meninos estão ali dizendo que vai ter umas fériasinhas a partir do dia 20, mas a gente vai continuar ligado aí. Agradeço a todos e repetindo. Estivemos aqui com a doutora Ana e o Maicon, seu estagiário. Ela tem a sua clínica, o seu instituto, lá na Avenida Senador Roberto Simonsen, em São Caetano do Sul, 511. Se você tem interesse em manter um contato, em saber dos cursos, o telefone é 4228-9501. Você que está fora da Grande São Paulo, 0 operadora 11 4228-9501. E atendimento psicoterápico também, Ah, né? sim. Pra fazer a gente... Então, se você está em crise aí, não entre em crise, vai lá. Ela vai ajudar você a desatar os nós aí, viu? E sem Rivotril, é só uma conversa, na boa, é, né? Gostaria de verdade. fazer um convite, se possível. Pode, No ué. próximo dia 30, sábado, das 9 ao meio-dia, lá no Instituto, nós teremos a nossa primeira sessão pipoca e psicanálise. Pipoca. Opa, Vamos falar do filme Precisamos Falar sobre o Kevin, sim. né? E dialogar um pouco sobre a questão da psicopatia na contemporaneidade. Ah, é? Como funciona a mente psicopata. Todos Eu estão não vou porque convidados. eles querem me descobrir como psicopata. Não é assim que a Mary do... Como é que é? Cúmplice de resgate faz, né? Não irei lá. Gente, muito obrigada. Obrigada. Um beijo grande para vocês. Nos veremos amanhã, quinta-feira, no programa Hora da Misericórdia. Um beijo grande. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Foi, não doeu.